Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira, então estamos nesse tempo comum, que a igreja nos oferece, um tempo propício também para revermos as nossas resoluções, e hoje a nossa igreja nos traz essas leituras tão importantes para meditarmos. Primeira leitura hoje da carta aos Hebreus. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Deus, um sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar, assim, os pecados do povo, pois tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Então, a leitura de hoje ela é uma leitura muito interessante. Primeiro, essa condição de Jesus, ele vai falando, vem desde a descendência de Abraão, mas que é esse sumo sacerdote misericordioso e fiel. Então, a primeira visão e guardarmos no coração dessa misericórdia de Deus, de Jesus com cada um de nós, e esse exemplo de fidelidade, onde a leitura hoje nos convida também a entrarmos nesse movimento de acolhermos e adentrarmos a misericórdia e a fidelidade de Deus para com o seu povo. E por causa dessa fidelidade, dessa misericórdia, sobretudo da misericórdia de Deus, que nós estamos aqui, porque Ele deu a sua vida para a expiação dos nossos pecados, diz a palavra, Ele usou de misericórdia com cada um de nós para nos libertarmos do pecado e para mostrarmos que podemos sempre recomeçar sob o olhar da sua misericórdia. E depois, o último versículo dessa leitura é: tendo Ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. E acho que cada um de nós, fazendo também essa experiência de tocarmos na misericórdia de Deus, que nos socorre diariamente, podemos também ajudar tantos outros que são tentados e por isso que caem no pecado, por isso que caem na fragilidade humana. E uma vez que experimentamos essa misericórdia de Deus, que fomos socorridos por Ele, podemos também socorrer a outros. E como nós podemos exercer essa misericórdia? Através da sua palavra, através do acompanhamento espiritual, através de uma oração que é dada uns com os outros. Então, peçamos ao Senhor a graça de, uma vez superados as tentações, uma vez passado por esse mistério, possamos também ser portadores dessa misericórdia que Deus fez com cada um de nós, E Ele que traz esse exemplo de ter justamente passado pelo sofrimento, passado por toda esse caminho de cruz, esse caminho de perseguição, e que por ter sido fiel à palavra, por ter sido fiel ao Senhor, foi capaz de socorrer a cada um de nós. E somos chamados também a viver esse mesmo exemplo, com nosso testemunho, dando a mesma graça também de que outras pessoas possam alcançar e experimentar, serem socorridos nas suas tentações, nas suas fragilidades. O salmo de hoje, o Salmo 104. Celebrai ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai entre os povos as suas façanhas. Cantai para ele, tocai, recitai suas maravilhas todas. Gloriai-vos com seu nome santo. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e sua força, buscai sempre a sua face. Descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, Ele governa a terra inteira. Ele se lembra da sua aliança para sempre. Palavra empenhada por 1000 gerações, a aliança que Ele fez com Abraão e juramento confirmado com Isaque. Então, celebrai hoje ao Senhor, bendizemos por todas as suas maravilhas, as suas façanhas, diz o salmista, Somos convidados a tocar, a recitar, a cantar as maravilhas de Deus. Então, você é convidado hoje também, como salmista, a cantar, a compor o seu hino de louvor. Eu sempre falo isso, a
cada manhã, cada Lexio Divina, que somos convidados a compormos o nosso hino de louvor e de gratidão, como diz o salmista hoje, né? Ele que nos mostra que devemos buscar constantemente a sua face, lembrarmos da aliança que o Senhor fez com cada um de nós, e por isso não devemos ser filhos ingratos, mas ao contrário, devemos ter esse coração de gratidão como o salmista que reconhece a graça de Deus que nos alcançou e que nos alcança diariamente. E o evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 1. E logo, ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se ele, a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. De madrugada, estando ainda escuro, ele se levanta e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: todos te procuram. Disse-lhes: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. A gente vê no evangelho de hoje 2 movimentos. Primeiro, logo no início, vai falar do movimento da cura da sogra de Pedro. E aqui o que chama atenção a cada um de nós é que, uma vez curado, ela se pôs a servir. Então, o que curou, de fato, a sogra de Pedro foi esse levantar-se dela e ir, imediatamente ao Senhor. E porque ela acreditou na cura, ela não se colocou numa situação intimidada ou simplesmente, eu vou louvar o Senhor, eu vou bem dizer. Mas ao contrário, ela se pôs a serviço. E a cura, ela nos dá a graça de estarmos de pé. Quando somos curados na nossa alma, quando somos curados de uma enfermidade, devemos rapidamente sair às pressas e servir ao Senhor, nos pôr a serviço. E foi a forma de gratidão da sua cura, né? A palavra vai dizer: a febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Então, que bonito o testemunho da sogra de Pedro, que depois de ter sido curado, ela não pensou nela, mas ela foi servir aqueles que estavam à sua volta. Então, nas nossas enfermidades da nossa alma, peçamos a cura ao Senhor, mas mais do que a cura, e assim que recebemos essa graça, nos colocamos rápido em serviço, nos coloquemos rápido à disposição, de servir a outros, para que eles possam também ser testemunha da graça de Deus. E o segundo movimento dessa leitura é que Jesus continua realizando curas e milagres. Ele não para, e ele vai dizer: foi para isso que eu saí. Então, o Senhor, ele está a todo tempo realizando a sua obra no meio de nós. E ele justamente era inquieto na sua evangelização, Ele estava em um lugar e de repente todos os procuravam, e ele queria rapidamente sair dali e queria evangelizar as aldeias, as vizinhanças, e pregava na sinagoga. Então, quando nós somos inflamados do Espírito Santo, inflamados da graça de Deus, nós estamos desejosos de viver esse anúncio. Porque Jesus foi assim, ele foi incansável no anúncio da palavra, ele foi incansável na sua pregação. E nós, como verdadeiros missionários que somos chamados a ser, devemos ser incansáveis na evangelização, incansáveis na pregação, em anunciar o verbo e anunciar a palavra. Então, o evangelho de hoje nos traz essa graça e nos traz esse dinamismo como Jesus e como a sogra de Pedro, 2 que estiveram em movimento constante a partir do momento que tocaram profundamente na graça de Deus, tocaram profundamente na sua palavra. Então hoje a sua missão é evangelizar onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na vida em comunidade, no seu irmão ao lado. A sua missão hoje não é ficar parado, mas é como Jesus, anunciar aos 4 cantos, evangelizar, levar a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso lado.
E a leitura patrística de hoje que a Igreja nos oferece é do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu Bispo. A manifestação do Filho é o conhecimento do Pai. Ninguém pode conhecer o Pai sem o Verbo de Deus, isto é, sem o Filho que o revela. Também não se conhece o Filho sem a vontade do Pai. O Filho faz a vontade do Pai, pois o Pai o envia. O Filho é enviado e vem a nós. Assim o Pai, que é para nós invisível, torna-se conhecido por seu próprio Verbo. Ora, só o Pai conhece seu Verbo como o manifestou o Senhor. Por isto, o Filho nos leva ao conhecimento do Pai, mediante a sua própria encarnação. Com efeito, a manifestação do Filho é o conhecimento do Pai. Na verdade, tudo nos é revelado pelo Verbo. O Pai revelou o Filho para se dar a conhecer a todos por meio dele, mas ainda a fim de acolher em toda a justiça para a ressurreição eterna os que nele creem. Crer nele é viver segundo a sua vontade. De fato, o Verbo já revela o Deus Criador pela própria criação, pelo mundo, o Senhor que o constituiu, pela criatura plasmada, o artífice que a plasmou e que pelo Filho, o Pai que o gerou. Destas coisas todas falam do mesmo modo, mas não creem todos do mesmo modo. Pela lei e pelos profetas, o Verbo igualmente anunciava a si e ao Pai. Todo o povo do mesmo modo o ouviu, mas não creram todos do mesmo modo. Pelo Verbo torna visível e palpável o Pai. Ele se revelou, embora nem todos crescem nele do mesmo modo. Todos, porém, viram o Pai no Filho. A realidade invisível que se manifestava no Filho era o Pai, e a realidade visível na qual o Pai se revelou era o Filho. Então, peçamos hoje essa graça, através dessa leitura patrística, de reconhecermos a manifestação de Deus, esse Deus que é Pai, que se revela através do Filho, e o Filho que se revela também através do Pai, através do Verbo, através da sua palavra. Então, que o Senhor te abençoe neste dia, te dê uma santa quarta-feira em Deus e que todas essas palavras elas sejam meditadas e caiam na terra do nosso coração. Que Deus os abençoe. Um novo ano é sempre uma oportunidade de trilharmos um caminho de intimidade com Deus. E uma grande ajuda é o compêndio, a leitura orante da Palavra de Deus. Ela é como um diário da sua oração. E você é convidado a viver essa graça, você pode adquirir através da nossa loja online ou das nossas casas de missão mais perto. Somos desafiados esse ano a crescermos espiritualmente e de forma encarnada com resoluções bem concretas através da nossa Lexis Divina.